O julgamento do caso Edna Storari começou às 8 horas da manhã. Os 4 réus, Luiz Rissato, marido de Edna, e os filhos e a filha dele e o genro prestaram depoimentos. O crime foi confirmado em plenário. E em um primeiro momento, até mesmo o possível local onde o corpo teria sido deixado. Mas conforme todos eram ouvidos, surgiu informações desencontradas. Uma delas é que teriam utilizado café para disfarçar o cheiro, uma compra de mais de R$400. Desde as primeiras horas do dia, eu e o repórter cinematográfico Vitor Lourenço acompanhamos o início do júri. E agora você vê todos os detalhes. A primeira testemunha ouvida foi o delegado Rodrigo Batista, que conduziu a investigação e finalizou o inquérito. E como a história apresentada pelo Luiz era, vamos dizer, fantasiosa, a gente logo se debruçou sobre o caso e começamos a investigar. As filhas da vítima, Poliana e Tatiana, não seguraram a emoção. Ela nunca apareceu. E no fundo eu já sabia. Isso tinha acontecido. A gente aguarda por justiça que os acusados sejam condenados e que paguem pelo que fizeram. Nada vai trazer minha mãe de volta, nada vai recuperar. A nossa vida nunca mais vai ser a mesma, mas a gente espera por justiça, pelo menos para lembrar do nome da minha mãe, que não aconteça com outras pessoas o que aconteceu com ela. Parentes e amigos de Edna Storari usaram camisetas com a foto da empresária e o pedido por justiça. Espero que o povo vote tudo a favor da minha família. Que condene os réus. Que condene os réus. O momento mais aguardado aconteceu ainda pela manhã. Os 4 réus foram ouvidos. A Amable, enteada da vítima, entregou o pai e o irmão dela. Meu pai só pediu para mim ajudar ele no transporte. Aí eu ajudei ele pediu por mensagem, ajudei. Eu não vi o corpo em momento nenhum. O corpo estava no quarto de hóspedes. Não sei se estava no lençol, se estava... Pelo que ele fala, do jeito que aconteceu, eu acredito que não tenha sangue. Mas eu não sei se como estava, eu não vi. Não tive curiosidade de ver. Sabe como é que foi? Ele me falou que tinha sido com uma fita. Na hora eu fiquei meio confusa, achei que seria uma fita larga, qualquer coisa assim. E depois eu entendi que era aquelas fitas tipo enforca-gato que fala, né? Eu entendi assim, então eu entendo que ele primeiro fez com a mão, eu acredito que ele fez sozinho, que ele tenha feito com a mão e depois passado essa fita. Sabe como é que o corpo foi transportado? Na van. Quem que auxiliou, como que foi feito, quando? Foi ele e o Guilherme que colocaram na van. Além de dar detalhes da morte da empresária de Marechal Cândido Rondon, a enteada de Edna, que fez um acordo de cooperação e respondia ao processo em liberdade, monitorada por tornozeleira eletrônica, também indicou o que sabia sobre o corpo da madrasta. O que meu pai me falou que ele teria ido no mercado, Weimar, e comprado 8 quilos de café. E esse café seria usado para colocar junto no corpo, para não sair o odor. Não sei certo quem são essas pessoas, mas eles contrataram umas pessoas para fazer essa cova. Essas pessoas foram acompanhando eles e eles seguiram essas pessoas, mas eu acredito que os caras em momento nenhum devem ter pego no corpo. Quem pegou foi o Guilherme e o meu pai. E depois os caras tamparam, né, o buraco, e o Guilherme e o meu pai foram para casa. E que seria um lugar, uma mata mais fechada, não sei explicar certo, que eles tinham umas curvas de nível, que eles foram com a van um pedaço, e depois eles pegaram e carregaram o corpo. Só dá o local, mais ou menos, para você for um pouco mais preciso. Sim. Pegando a Avenida Eruvelp, no final, chega à direita, vai em direção à fazendinha da Unioeste. Nossa equipe esteve no local indicado. Essa é uma estrada rural de pouco movimento, a mais ou menos 12 quilômetros de onde o crime aconteceu.
Segundo confissão feita durante o júri, Edna foi trazida para essa região em um dos veículos da empresa. Aqui, o corpo foi enterrado em um buraco que já tinha sido aberto por comparsas contratados pelo marido da vítima. O Ministério Público já havia recebido essa informação antes do júri. Solicitou buscas, mas nada foi encontrado. Eu sei que eu vou enfrentar uma barra nesse ano muito difícil, porque ele é vingativo. Ele é muito vingativo. De volta ao tribunal, Luan, genro de Edna, que na época foi preso, mas também responde em liberdade, se mostrou isento e apenas confessou que soube do homicídio. Guilherme e Luiz Rissato, enteado e marido da empresária, preferiram o silêncio e apenas responderam ao advogado de defesa. A parte que eu não contei em depoimento foi que eu sabia que realmente tinha acontecido o ato executório. Que eu, por uma forma de tentar proteger o meu pai, eu acabei tentando esconder isso. E foi que eu descobri que foi na época, quando no final dos últimos 10 dias que eu fui fazer o transporte para ele à noite, que eu descobri que tinha acontecido, que ele veio me falar. Foi quando eu cheguei a fazer o transporte às 11 horas da noite, estava aquela repercussão imensa. E eu acabei estranhando ele, que ele parecia que estava meio transtornado, meio em choque pela situação que estava acontecendo. Eu perguntei para ele o que estava acontecendo, porque de tudo aquela repercussão que estava acontecendo, sabe? Perguntei para ele falou que realmente tinha matado a Edna, mas não me contou em riqueza de detalhes nada. Luiz Rissato, pela primeira vez após quase 2 anos negando, confessou a morte da esposa, mas contrariando todas as expectativas, não quis amenizar a dor da família e preferiu não indicar o que fez e onde foi parar o corpo de Edna. Venho aqui, digamos, assumir a responsabilidade, não tem participação de nenhuma mais pessoa da família, nada envolvido, que as pessoas que foram envolvidas no processo ficaram sabendo após o acontecimento, até então ninguém sabia de nada, né? Não foi coisa assim premeditada, não, foi tudo arrumado, tudo feito, né? Foi pensado, o caso pensado, não. Aconteceu, o ocorrido aconteceu, eu fiz o que fiz, né? Me arrependo, né? Ele acabou com a nossa vida. Ele tirou uma pessoa muito querida da nossa família. Minha sogra mesmo, não tem um dia que ela não chora. Todo dia ela está chorando, todo dia eu chego lá e ela está chorando. Meu Deus. Justiça. Eu quero justiça mesmo, eu vim para isso. Eu quero justiça, eu vim para isso, eu vim aqui para isso. Justiça é o que o Paraná espera nesse momento, né, Roberta? Nós vamos direto a Marechal Cândido Rondon, lá está a repórter Roberta Cunha aqui na tela comigo, junto com o Daniel Bezerra, ela que traz atualizações desse júri. Roberta, como estamos nesse momento? Olha, Wagner, foi uma tarde bastante longa, com trocas de acusações entre os réus e também entre os advogados, viu? Como eu disse mais cedo, já são 10 horas de julgamento, toda a parte da tarde foi reservada para as considerações do Ministério Público, também as alegações da defesa dos réus. O promotor Caio de Renzi trouxe áudios, imagens e também documentos como prova das acusações. Uma das peças-chave de todo esse processo, Wagner, é a melhor amiga da Edna Storari, ela que recebeu várias mensagens, tanto de texto quanto de áudio, da empresária, dizendo que o relacionamento já não estava bem, que ela queria a separação e que o Luiz Rissato não estava aceitando esse pedido. A Camila Gregori prestou depoimento hoje bastante emocionada, alegando que Edna era como se fosse uma segunda mãe para ela. Nós conversamos, inclusive, com a Camila. Vamos ver. Nós nos vimos domingo, né, à tarde até à noite e não tinha nada, nenhuma conversa do tipo de viagem ou qualquer outra coisa, né. Aparentemente estava tudo bem. É difícil, porque a gente vive numa sensação de uma eterna viagem, né? Por mais que tenha os fatos, tudo, sempre tem a sensação de que ela vai voltar em algum momento. É algo não finalizado. É uma dor que fica dentro da gente, uma saudade.
Ainda nesse tempo de fala do promotor Caio de Renzi, ele apresentou algumas caixas com documentos que, segundo ele, foram encontrados no sótão do colégio onde Guilherme trabalhava. E o conteúdo desses documentos seriam todos sobre movimentações da empresa administrada pelo casal, por Edna e também pelo Luiz Rissato. Vamos ver o comentário. Meses depois de eles já presos, o delegado me liga. Sabe o que está acontecendo aqui? Acharam uma caixa, o diretor do Martin me ligou, o colégio Martin Luther me ligou, o Guilherme fazia serviço lá, era funcionário de lá. E, cara, tem um sótão, tá em reforma o colégio, próximo à cantina, numa salinha, tem um sótãozinho ali que, cara, não é impossível alguém entrar ali, mas o Guilherme botou algumas coisas ali. E aqui, conforme o Luan disse hoje, o que ele se lembrou, isso aqui é tudo livro ponto, livro caixa, mostrando aqui manual de veículo, né? Mostrando que a Edna aqui, mostrando que a Edna dirigia as vans, mostrando que as contas todas no nome da Edna. Ele sabe porque ele escondeu. Durante o depoimento hoje pela manhã, Guilherme Rissato disse ao juiz que não teria qualquer envolvimento em nenhum dos crimes que está sendo acusado, que apenas mentiu durante um dos depoimentos, que não sabia que o pai teria matado a madrasta. Mas o promotor de justiça apresentou uma troca de mensagens, supostamente entre Guilherme e Luiz, que poderiam atestar que sim, ele teria envolvimento pelo menos na ocultação do cadáver. Celular do Luiz, Guilherme Rissato, 10h33 aqui, 96% de bateria, vamos lá. Você pode me esperar em algum lugar? 9 horas e 14 minutos. O que você precisava? Aqui é o Guilherme. Luiz falando, no dia 20/9, às 9 horas e 16 minutos, a Edna estava viva. Aquilo que conversamos, vou fazer assim que chegar em casa. Na hora que eu chegar, te aviso. Às 8h16 da manhã, Luiz solicita novamente a ajuda do filho, esclarecendo que seria para colocar um negócio dentro da van para ficar pronto para algo que seria feito à noite. Em resposta, Guilherme recomendou que conversassem sobre o assunto quando ele chegasse na casa de Luiz. Isto posto à suspeita latente de que o tal negócio a ser colocado na van e que para tanto seria necessário o auxílio de Guilherme, poderia muito bem ser o corpo de Edna Storari, para que em momento posterior, naquela noite, fosse levado para outro lugar com a finalidade de ocultá-lo. Como eu disse mais cedo, no início do processo, a família toda, os 4 réus, tinham os mesmos advogados. Mas com o passar do tempo, a Amábile e Luan perceberam que o Luiz não iria confessar os crimes. E aí, então, eles decidiram falar a verdade, dar detalhes sobre o que sabiam sobre esse crime. E foi aí, então, que essa família se dividiu, buscaram defesas diferentes. Hoje, durante a audiência, houve troca de ofensas e acusações entre Amábile, Luan e Guilherme. Também os advogados de defesa acabaram discutindo em plenária, mas agora, com a confissão do Luiz, nas considerações, os advogados giraram em torno, então, do envolvimento do Guilherme ou não nesses crimes. A gente separou, inclusive, um trechinho do advogado de defesa do Luiz e do Guilherme, Antônio Marcos Aguiar. Vamos ver. Mas eu não posso chegar aqui, eu, como advogado, e dizer que o Guilherme participou do homicídio, do feminicídio. Agora, eu tenho a plena convicção de que houve a ocultação do cadáver, que ele participou, e da fraude processual. Roberta Cunha vai agora junto com o Daniel Bezerra para dentro do plenário, porque a expectativa, né, Roberta, nesse momento é que saia a definição e que a gente mostre a sentença ao vivo ainda nessa edição do Cidade Alerta. Obrigado, Roberta. Obrigado ao Daniel Bezerra, 6 horas e 46 minutos. É um caso que repercute no país inteiro, como nós estamos mostrando aqui, principalmente com a semelhança com o caso Elisa Samúdio. Da mesma forma, nós estamos indo, quem sabe, para a condenação dos réus ou não, mas nesse momento eles acabaram assumindo, inclusive principalmente o Luiz Rissato, em tribunal, ele acabou assumindo que matou a Edna, mas ele não quis dar detalhes sobre onde levou o corpo. Mesmo a filha falando, trazendo essas informações, o Ministério Público apresentando que foi e tem a comprovação de que ele comprou, inclusive, mais de R$400 em café, porque o grupo especializado pediu que o café ajudaria a não identificar o cheiro e comprou, inclusive, com o cartão da própria Edna,
que, de acordo com a polícia, já estava morta nesse momento. Mesmo assim, ele, assumindo pela primeira vez, depois de negar por 2 anos, não quis responder, ficou calado. Não respondeu nem à promotoria, ao assistente da acusação e aos outros advogados, apenas ao advogado dele falou: eu cometi, não quero dar detalhes, não tem ninguém mais envolvido, contratei um pessoal, tudo que estão falando não é verdade, não sei e não vou falar onde está o corpo. Então, daqui a pouco deve sair a sentença e a gente se coloca no lugar dessa família, dos parentes e dos amigos. A filha, bastante emocionada, que falou o seguinte durante o depoimento: olha, desde que aconteceu isso, eu costumava fazer o seguinte, à noite, como muitas pessoas, colocava o meu celular no silencioso, colocava para despertar no dia seguinte porque eu tenho que trabalhar e dormia. Há 2 anos, eu não consigo mais colocar o meu celular no silencioso, porque eu fico imaginando, alguém vai me ligar, a minha mãe apareceu, ou o corpo dela foi localizado. Mesmo que saia a sentença, mesmo que o Luiz seja condenado, que o filho dele, que a filha, a Amable, que o genro sejam condenados, não vai amenizar a dor dessa família, que vai viver, vai ser o resto da vida, pensando o que aconteceu, onde está o corpo da Edna. Qualquer fagulha, desconfiança que um corpo foi encontrado, vão achar que é da mãe, que é da filha, que é da irmã Edna Storari. Esse é um momento muito difícil, a gente acompanha, em instantes deve sair o resultado e a gente conta em primeira mão.